Paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, abra a Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus segundo João. Nós vamos ler dois textos. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 15, é o primeiro. E depois nós vamos ler Números 17. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 15. E depois, Números, capítulo de número 17, a gente vai se conduzindo juntos aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, enquanto vocês encontram esse texto junto comigo, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade privilegiosa de estar com vocês aqui essa noite. Para nós é uma alegria, porque nós estamos aqui nesse espaço, da igreja a primeira vez, e ver a bondade de Deus com essa igreja é maravilhoso. É maravilhoso porque quem chega aqui hoje está vendo essa igreja maravilhosa, mas conhece pouco talvez da luta dos pastores para chegarem até aqui, não é? Pastor Célio, que parece ser mais novo do que eu, tem o braço agora do tamanho do meu tronco, né, mãezona? Graças a Deus que ele me abraçou de leve aqui. Não tinha nenhum fio branco na barba quando eu conheci ele, a mãezona, quem eu chamo carinhosamente de paizão e mãezona. E graças a Deus é quem ora por mim, pela Livinha, para quem a gente corre quando a gente tem alguma dificuldade, que sempre tem uma palavra de Deus, uma palavra de conforto. E nós louvamos a Deus por esse privilégio de estarmos aqui. Irmãos, eu não vou mencionar o nome de todo mundo, que eu conheço uma boa parte das pessoas aqui, mas estou muito alegre porque hoje eu tenho o privilégio. Esses dias a gente tem aproveitado para estar muito com a família, e hoje eu tenho o privilégio de estar com a minha mãe ali atrás, não é? Para mim é uma alegria. É difícil ver pelo tamanho dela, mas ela está ali atrás. E eu estou feliz por isso. Amém? Vamos à Bíblia. Quantos encontraram, digam amém. 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 João capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir esta frase comigo? 1, 2 e... Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. 7. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Vamos lá, Números 17. Por gentileza, virem algumas páginas lá perto do Gênesis, um pouquinho para frente. Números, capítulo de número 17. Glória a Deus. Números, capítulo de número 17, nós vamos ler mais alguns versículos também, até o versículo de número 8. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá.
Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. E Moisés pôs esta vara perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Amém? Se assente, por favor, se você puder, mantenha o dedo aí no capítulo de número 17, porque pode ser que depois a gente acompanhe junto alguns versículos em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, senhoras e senhores, nós estamos primeiro no livro de João, no Evangelho de Jesus segundo João, diante de um ensino maravilhoso de Jesus. Primeiro porque eu confesso para vocês, e costumo dizer isso muitas vezes, que a Bíblia Sagrada por inteira é maravilhosa. Toda ela fala sobre o Senhor Jesus, toda ela nos aponta para Cristo. Mas eu particularmente tenho uma preferência, na Bíblia Sagrada o meu livro preferido é o Evangelho de João, eu confesso a vocês. Porque o Evangelho de João é carregado de um pouco mais, se eu posso usar esse termo, de espiritualidade. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos uma particularidade no Evangelho de Mateus. Mateus está escrevendo aos judeus, é o único texto da Bíblia no Novo Testamento escrito em hebraico, e por isso, todas as vezes que Mateus quer mencionar Jesus como cumpridor de uma profecia, como Messias, ele vai usar um termo, pelo menos 13 vezes visto no livro de Mateus, que é: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Então Mateus está usando, está mencionando a história do Messias, mas está mostrando o Messias para os judeus, Jesus para os judeus como Messias, como rei esperado. Marcos é uma escrita ditada. Quem está escrevendo é João Marcos, mas quem está ditando é Pedro. E Pedro está fazendo uma escritura muito rápida, mencionando aquilo que ele lembra, porque ele tem medo de que ele morra e os acontecimentos, a passagem de Jesus aqui na terra seja perdida, porque Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Por isso é um evangelho curto, é tiro rápido, é Jesus como servo. Jesus está sempre em ação, sempre em operação, sempre um milagre. O evangelho de Marcos nos revela isso. O evangelho de Lucas é o último evangelho a ser escrito, porque é fruto de uma pesquisa. Lucas, embora seja médico, faz o trabalho de um historiador e começa, através dos evangelhos de Marcos e de Mateus, que já eram escritos, e através de busca por relatos de testemunhas, ele compila a sua versão do evangelho. É uma versão mais minuciosa e de um historiador, só que de João é uma versão diferente. Por exemplo, João combina revelação entre a história. Quando a gente inicia o Evangelho de João, ele não inicia com uma história. Ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele mistura revelação com história. Por exemplo, quando certa feita os soldados do sumo sacerdote vão prender Jesus, que pregava no templo, os soldados vão para prender Jesus, e a Bíblia diz que quando eles vão, eles não prendem, porque Jesus estava pregando com a autoridade de um grande profeta. Quando eles retornam ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote diz: por que não prenderam? Eles disseram: ele pregava com autoridade, nós não podemos prendê-lo. Aí João diz: e não o prenderam, porque ainda não era chegada a sua hora. Você consegue entender como esta palavra, esse fragmento de frase, porque ainda não era chegada a sua hora, não é um termo literal, mas é um termo espiritual? Porque o que João está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que toda hora aqui na terra primeiro é delegada pelo céu. Aleluia! Glória a Deus! É um evangelho mais espiritual. E o texto que nós lemos, capítulo 15, é um fragmento de ensinos de Jesus aos seus discípulos. Aqui não há uma mistura com a multidão. Aqui Jesus não está falando às multidões que o seguiam. Aqui Jesus não está preocupado com fariseus, escribas,
que frequentemente se opunham aos seus ensinos ou ao seu ministério. Aqui Jesus está em intimidade apenas com os seus discípulos. A partir do capítulo de número 13 do Evangelho de Jesus segundo João, nós começamos os últimos momentos de Jesus aqui na terra, que é quando Jesus vai dar ensinos fundamentais para preparar os seus discípulos para a sua morte e depois, logo após, para a continuidade desses discípulos. Por exemplo, capítulo de número 13, Jesus está na mesa da ceia com os seus discípulos. É aqui que ele vai fazer o lava-pés. É aqui que Jesus vai se despir da sua veste principal, vai tomar uma toalha no papel de um servo e vai começar a lavar os pés dos discípulos. É também no capítulo 13 que Jesus aponta o traidor e que Judas sai da mesa da ceia para traí-lo. No capítulo 14, Jesus dá a esperança para os seus discípulos da sua volta, porque ele diz aos seus discípulos que vai morrer, os discípulos estão turbados, e no capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Também é no capítulo 14 que Jesus se revela como o verbo da vida. Ele diz, capítulo 14, versículo 6, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. No capítulo 14, Jesus dá esperança aos discípulos de que ele voltaria para levá-los junto para ele nas moradas eternas do Pai. Ou seja, é aqui que Jesus está dando ensino aos discípulos fundamentais. E no capítulo 15, Jesus está dando um ensino para eles que seria posterior e seria maravilhoso para a continuidade desses discípulos após a morte de Jesus na cruz do Calvário. Capítulo 15, Jesus está dizendo para os discípulos sobre o preço do discipulado, sobre o que aquele que quer servir a Jesus precisa entender. Só que Jesus vai dizer isso mais à frente, colocando em conexão com aquilo que nós lemos no início do capítulo 15, que é quando Jesus vai usar o que frequentemente ele usava para os seus ensinos, algo que era do cotidiano, para que todo mundo que estivesse lhe ouvindo pudesse entender a analogia e com clareza aquilo que ele estava querendo dizer. Capítulo 15, Jesus diz então, eu sou a videira, vocês são os ramos, e todo ramo que está ligado à árvore dá fruto, dá bons frutos, dá muito fruto, porém todo ramo que é cortado da árvore para de dar fruto. Irmãos, convenhamos, Jesus está dando uma lição que parece 1 mais 1, 2. É uma coisa simples, mas que faz toda a diferença na vida de alguém que quer servir a Deus. Convenhamos, nós estamos em tempos em que esta mensagem precisa ser dita, redita, lembrada e relembrada. Porque a gente está vivendo um tempo de uma galera que diz: eu sou crente, só não vou na igreja. Eu sou dedo, só não faço parte do corpo. Só que aqui Jesus está dizendo: ninguém pode estar no corpo fora do corpo. Dedo longe do corpo é morto, só existe vida no corpo. Vara sem estar ligado na videira é morta. Parece que é clichê dizer isso, mas é verdade. E eu li em alguma reportagem, se eu não me engano, da revista Veja, final do ano passado, quando ela diz que de todos os tempos da igreja evangélica até aqui, esse é o tempo em que a igreja mais parou seu crescimento. E não é por falta de gente que prega a palavra. O que mais tem nas esquinas é alguém que tem alguém crente na família, é alguém que já ouviu alguma pregação, é alguém que já recebeu um folheto na mão. Só que a gente está vivendo um tempo de um evangelho que me cabe. Um evangelho que cabe a mim. Um evangelho que eu vivo do meu jeito. Mas não existe discipulado longe da videira. Ou está ligado na videira, ou está desligado da videira. E como é que a gente conhece alguém que está ligado na videira? Jesus diz, ele dá fruto. Não só dá fruto, dá bons frutos. Não só dá bons frutos, dá muitos frutos. Glória a Jesus. Aleluia. Ao mesmo passo que Jesus diz a alguém que está desligado da videira, é mirrado,
caminha amargurado. Vive falando mal da igreja, mal de pastor. O evangelho faz efeito na vida de todo mundo, mas não faz efeito na vida dele. Aí Jesus está dizendo para esse tipo de gente, só sobra uma coisa: esperar o tempo de ser queimado. Essa noite, irmãos, é noite da gente parar de viver o evangelho de pula-pula. Uma luz bonita na igreja, transmissão, microfone legal, um assento confortável como esse é maravilhoso, mas é só estrutura, nada disso te leva para o céu. O que revela o seu caminho são os frutos que você tem dado. Que tipo de vida você tem levado no evangelho? Como tem sido a sua conduta e a sua caminhada? Está ligado na videira? Ou está desligado da videira? Depois desse ensino muito simples, mas muito real e muito verdadeiro, que Jesus dá aos discípulos, a gente precisa aprender a absorver essas mensagens. Que tipo de vida eu tenho levado e conduzido diante daquilo que Jesus tem pregado? Que tipo de vida eu tenho me conduzido diante da mensagem em que eu preciso estar ligado à videira para ser membro do corpo? Porque se eu não examino a minha vida, texto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que é necessário que nós nos examinemos a nós mesmos. E se a gente não faz isso, se a gente não coloca a nossa vida em contraste com o que a palavra de Deus diz, a gente está andando segundo a nossa própria vontade. E aqui é perigoso, porque a gente vem para culto, passa virada na igreja, faz campanha, faz 12 dias proféticos, chega no final de dezembro, a gente olha para a nossa vida e diz: o pastor está com problema. 12 meses! Tu não dá um dízimo na igreja, não entrega uma oferta na igreja, olha para a sua vida e diz: o problema é a igreja. Aleluia, deixa eu ir para números, irmãos. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ir para números. Irmãos, em concomitante com o que eu estou dizendo aqui, nós lemos também o texto de Números, capítulo 17. Nós começamos a leitura no capítulo 17, mas a verdade é que essa mensagem do livro de Números que nós lemos começa no capítulo 16. Moisés, um grande líder da Bíblia, o principal líder do judaísmo, está passando por tempos difíceis. Um tempo de crise está passando pelo povo e atravessando a liderança de Moisés. O tecladista está por aí? 10 minutos descansando a perna já está bom, né, Barão? Muito obrigado, meu santo, que o Senhor te abençoe. Começa no capítulo 16, quando o povo está passando por uma crise estranha, aparentemente. A crise que o povo está enfrentando, a Bíblia nos diz, no capítulo 16, que é causada por alguns homens. A Bíblia nos dá os nomes desses homens. Diz que esses homens se chamam Datã, Abirão. E nos diz que esses homens se rebelam contra Moisés. Rebelião de Corá, da família de Corá, Datã e Abirão. E esses homens se rebelam contra Moisés. Só que qual é o problema desses homens com a liderança de Moisés? O problema desses homens com a liderança de Moisés, na verdade, é com a distribuição de autoridade no meio do povo. Porque quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, Moisés rejeita a chamada de Deus. Quando nós vemos Moisés diante da sarça ardente, Deus manifestando alguns sinais, e Deus diz para Moisés: é você que eu chamei, é você que eu quero que vá. A Bíblia diz que Moisés tenta renunciar o chamado.
E Deus diz para ele: por que você está renunciando o chamado? E ele diz: eu sou duro de palavras, eu não consigo falar muito bem. E Deus diz: então tá bom, então eu vou levantar um homem que te será por boca. Deus levanta o irmão de Moisés, chamado Arão, que havia sido criado no meio do povo. Durante toda a história da liderança de Moisés, até o fim da sua carreira ministerial, a Bíblia diz que Arão era o braço direito de Moisés. Era Arão que se apresentava perante o povo. E não só isso, a Bíblia diz que quando Deus vai fazer a separação das tribos, Deus separa 12 tribos para a herança na terra prometida. Quantas tribos? 12 tribos. Mas na verdade em Israel não há 12 tribos. Em Israel há 13 tribos. Quantas tribos? 13 tribos, porque a 13ª tribo é a tribo de Levi. José foi dividido em 2, que são seus filhos, Manassés e Efraim. A tribo de Levi foi uma tribo separada para não receber herança terrena. Essa tribo não pode possuir terras. Essa tribo não compra casa própria. Essa tribo não anda de carro de luxo. Não é uma tribo de gente autorizada a enriquecer com a religião. Deus sustenta essa tribo, mas não para fazer riqueza, não para ostentar colar de ouro e sapato de luxo. Essa tribo é uma tribo separada. E o que essa tribo tem de herança? Essa tribo carrega uma herança especial no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que a tribo de Levi, a herança da tribo de Levi, é a oportunidade de estar mais perto do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Deus quer se revelar ao povo e ter comunhão com todo o povo, e Deus vai descer no Sinai, Deus se revela com poder e grande glória. O Sinai treme, fumega, as nuvens descem, trovões e raios. Só que o povo foge de diante da presença de Deus. Deus quer se revelar ao povo. Deus quer ter comunhão com o povo, mas não pode, porque o povo está correndo de Deus. Não consegue se santificar para isso. Então Deus toma uma tribo em especial, no lugar dos primogênitos que foram poupados de Israel no Egito. Eu estou indo muito rápido, vou mais devagar. Dos primogênitos que foram poupados em Israel no Egito, Deus toma a tribo de Levi. A tribo de Levi, principalmente, era composta como cabeça por Arão. Os levitas eram o povo que servia o templo no tabernáculo, mas os sacerdotes eram aqueles responsáveis pelo sacrifício. E o sumo sacerdote era Arão. Só os sacerdotes, o sumo sacerdote, podiam sacrificar. E só o sumo sacerdote podia entrar diante da arca de Deus, que representava diretamente a presença de Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que isso começa a causar algum tipo de problema no meio do povo. Por exemplo, em Números, capítulo de número 16, Corá, Abirão e Datã começam a questionar a autoridade de Moisés, começam a questionar a autoridade de Arão. E a Bíblia diz que não bastava apenas a ele questionar a autoridade de Moisés, questionar a autoridade de Arão, mas eles se punham à frente de toda a congregação dos filhos de Israel. Porque tem levantes que assim, irmãos, tem levantes que são traiçoeiros. Eles não começam a acontecer na sua frente, eles acontecem nas suas costas. Eles querem te pegar desprevenido, eles querem te pegar de guarda baixa, e quando se revelarem diante de você, mexerem com as suas emoções e arrancarem as suas forças. Só que tem um problema, porque o plano deles é frustrado. Quando Moisés vai se achegar à presença de Deus, é um grande problema se levantar contra alguém que tem intimidade com Deus. Porque alguém que tem intimidade com Deus, a Bíblia diz, quem o justifica é o Senhor. A Bíblia diz que Deus se apresenta diante de Moisés e diz: Moisés, eu vou fulminar o povo por causa de Corá. Moisés diz para Deus: Senhor, não fulmina eles, Senhor, coloca eles diante da nossa presença. Aí a Bíblia diz que Moisés manda chamar Corá, e Corá diz: por que eu vou me apresentar diante de Moisés, se eles já decidiram tudo o que tinha que ser? Porque tem gente que é assim, irmão, ele tem coragem de falar com você com qualquer gente, ele fala da tua unção com qualquer pessoa na saída do culto, ele fala com alguém em roda de conversa em lanchonete, mas se precisar falar diante de você, ele é um covarde, tem medo, se esconde. Meu irmão, Deus vai nos livrar dessa corda, revelando quem é quem, e vai levantar Moisés com autoridade. Que tem gente que tem um chamado do diabo de tentar minar a autoridade de gente ungida. Na
colocar na frente da congregação, ele perde a coragem. E a Bíblia diz que Deus diz para Moisés, então chama todo o povo, se reúne diante da casa deles, porque eu vou falar. A Bíblia diz que Moisés chama todo o povo, se reúne na frente da tenda deles. E diante da tenda deles, Moisés diz, vocês estão questionando algo que foi delegado por Deus. Todo o povo se afasta deles, porque se foi Deus que nos levantou, Deus vai fazer um sinal que nunca fez, um sinal diferente. A Bíblia diz que a terra treme, a irmã cantou um terremoto, vai acontecer aqui. Tomara que hoje aqui não. Pelo menos não esse terremoto. Porque a Bíblia diz que a terra treme, o chão se abre e engole essas 3 famílias, 250 homens de uma vezada só. E a Bíblia diz que naquele dia, no meio daqueles que receberam disseminação de rebelião, morreram mais de 14 mil. Só que há um grande problema, irmãos. Porque um rebelde sempre deixa semente. Deus quer matar a semente da rebeldia no meio do povo. A Bíblia diz que rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Porque em lugar que há rebelião, Deus não se manifesta. Porque é a mesma coisa de ser um centro de umbanda. Rebeldia e bater tambor é a mesma coisa, é igual, é porta de legalidade no mundo espiritual. Deus não pode se manifestar em espaço de rebelde. Então Deus quer acabar com a semente da rebeldia. E como é que Deus vai acabar com a semente da rebeldia? Se manifestando diante das autoridades. Diz a Bíblia que Deus chama Moisés e diz, Moisés, reúne os 12 cabeças das tribos de Israel e Arão, cada um com seu cajado, porque cajado representa autoridade. Eles se reúnem perante Moisés diante de todo o povo. E Moisés diz, hoje o Senhor vai dar um decreto diante daquele a quem Ele tem chamado para o seu ministério. Todo mundo vai dar nas minhas mãos os seus cajados, as suas varas. Essas varas vão passar diante da tenda do tabernáculo, vão ser colocados diante da arca e vão passar a noite diante da arca, na tenda do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés toma as 13 varas, as 12 das tribos mais a de Arão, e leva diante da tenda do Senhor, do Santo dos Santos. Passado aquela noite, quando eles vieram no outro dia pela manhã, a Bíblia diz que as 12 que entraram, Moisés vai tirando uma por uma, diante de todo o povo, devolvendo as suas lideranças. Mas quando ele tira a de Arão, a Bíblia diz que havia uma característica diferente na vara de Arão. Versículo que nós lemos, vamos lá? Versículo de número 8. Estão comigo? Digam amém. E sucedeu que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. O que está acontecendo aqui, irmãos, é muito poderoso. Porque a primeira coisa é que o que está acontecendo aqui contraria toda a lógica. O Senhor Jesus disse que toda árvore tem um propósito. Crescer e gerar ramos. E todo ramo tem um propósito que ele só consegue viver se ligado à árvore. Qual é o propósito de todo ramo? Gerar frutos ou flores. Jesus disse, todo ramo que está ligado na videira produz fruto. Mas se está desligado da videira, deixa de produzir, fica seco e é preparado para ser queimado. Um cajado, um suporte de autoridade. Era algo fantástico, mas um cajado nada mais é do que algo que viveu um propósito diferente do que aquilo que ele nasceu para ser. O que é um cajado? Um cajado é um ramo de uma árvore que foi cortado, foi quebrado para dar suporte para alguém que está caminhando como símbolo de autoridade. Ele recebeu um propósito diferente do qual ele nasceu para ser, porque como pedaço de uma árvore, como ramo, o propósito original desse cajado era dar frutos um dia. Só que esse cajado, esses cajados na mão dessas autoridades,
São cajados que foram cortados de árvore e tiveram o seu propósito mudado. O propósito era para dar fruto, agora é para dar suporte a alguém que está lhe segurando. Suporte mais seco, jamais vai brotar. Ainda que plantem ele na terra, ele jamais vai ter raiz. Ainda que plantem ele na terra, ele jamais vai receber seiva. Ele jamais vai receber a luz do sol da maneira que uma árvore recebe. Só que nesse dia, um propósito foi cortado. Um propósito cortado estava na mão de Arão. Uma árvore, um ramo que era para dar fruto, deixou de dar fruto porque um dia foi cortado. Que ramo é esse? Foi cortado de uma árvore. E a Bíblia diz pelo fruto que ele passa a dar depois. Começa a dar flores e um fruto de amêndoas. Amêndoa é o fruto da amendoeira. Essa amendoeira é uma árvore muito peculiar. Quando Deus disse, eu velo Jeremias pela minha palavra para fazê-la cumprir, essa palavra vem depois que Deus dá uma visão para Jeremias. Qual é a visão que Jeremias tem no capítulo de número 2 de Jeremias? Jeremias tem uma visão de uma árvore de amendoeira. E Deus diz para Jeremias, como tu viste uma árvore de amendoeira, assim eu também velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. O que Deus está dizendo para Jeremias? Deus está dizendo para Jeremias, a amendoeira é uma árvore muito especial, demora muito para dar fruto. Se você planta uma amendoeira, ela vai levar pelo menos entre 10 a 30 anos para dar os seus frutos. São frutos maravilhosos, mas demora, porque demora para essa amendoeira atingir uma estatura e os seus ramos ganharem força para dar flor e frutificar. Só que quando ela começa a frutificar a primeira vez, todo ano ela marca uma estação. Aqui no Brasil a gente não entende isso, irmãos. E me permitam dizer uma coisa para vocês, com toda humildade, eu só entendi isso depois que eu saí do Brasil, porque aqui no Brasil é um país maravilhoso. A gente é alegre porque tem sol todo dia praticamente. Quando a Lívia e eu chegamos aqui no Brasil, deu dor de barriga, quase que deu insolação, porque a nossa comida é forte, tem sol todo dia praticamente. Que alegria quando a gente chega aqui. Mas quando você vai para fora daqui, por exemplo, nós estamos na Europa, as estações são visíveis. É claro como existem estações na Terra. E aí a gente começa a entender que realmente existe primavera, verão, outono e inverno. E a principal coisa que mais te revela o impacto das estações na Europa são as árvores. Na primavera elas florescem, ficam lindas, irmãos. Olha, aquele sol bate nas árvores, e quando o inverno vai terminando, aquelas árvores florescem, as flores florescem, os pássaros voltam a cantar com alegria, as pessoas saem de casa e veem aquela beleza maravilhosa. Quando passa a primavera e chega o verão, as plantas atingiram o seu ápice, o ápice da sua beleza. Daqui a pouco passa o verão e chega o outono. O outono vai anunciando o inverno e elas começam a perder a sua folhagem. É o tempo mais chuvoso e que venta mais. A chuva e o vento vai arrancando as folhas das árvores. Ela vai perdendo as folhas. E quem olha, se nós brasileiros olharmos uma árvore nessa estação da Europa, a gente diz, essa árvore está morta, está seca, não vai voltar a dar fruto. Mas é incrível, ela passa pelo inverno seca, ela passa pelo inverno mirrada. Só que algo que caracteriza a amendoeira é porque quando ela volta a dar fruto, é no primeiro dia da primavera. Todo judeu, toda pessoa do Oriente Médio, quando queria saber a mudança da estação, se guiava pela amendoeira, porque a amendoeira, quando chega a primavera, ela não falha no seu fruto. O fruto dela é certo. É por isso que Deus disse diante da visão de Jeremias, quando ele viu uma amendoeira, eu velo pela minha palavra. O que Deus disse é, assim como eu criei a amendoeira para anunciar o tempo da primavera, e ela não falha ainda fruto nesse tempo, assim também a minha palavra não. A minha palavra também não falha. No tempo certo ela chega e se cumpre. Eu prego para alguém aqui esta noite que quem sabe, quando a amendoeira está vivendo tempos adversos na vida,
vida, já viveu a primavera, já passou pelo verão, mas quem sabe está passando pelo outono, está perdendo a folhagem, está vendo os frutos irem embora. O inverno chegou e as suas forças não são as mesmas mais como a da primavera, mas Deus está dizendo: isso é uma estação, porque se você é um ramo que está na videira, vai chegar o teu tempo, você vai florescer. Só que o que está acontecendo aqui no capítulo 17 é impossível. É comum que você faça enxerto de uma árvore para outra. Comum. Para quem sabe a técnica, você corta um galho de uma árvore frutífera, enxerta em uma outra árvore boa, e aquele galho vai dar fruto, está enxertado em uma árvore. Coisa impossível é depois que você corta um galho, limpa ele, o galho secou, você pode plantar ele, tentar enxertar em qualquer lugar, ele nunca mais vai voltar a dar fruto. Só que nesse dia, aleluia, nesse dia Deus quer fazer algo extraordinário. E a Bíblia diz que bastou uma noite para aquele galho que um dia era parte de uma amendoeira, mas foi cortado. Passou uma noite. Não me pergunte o que aconteceu naquela tenda. Só sei que quando Moisés começa a tirar a vara, entrega para o primeiro, entrega a segunda, entrega a décima, entrega a 12ª e pega na de Arão. A Bíblia diz: e a vara de Arão, e a vara que era de Arão, aleluia, a vara que era de Arão florescia, mostrava os seus renovos. Tu sabe o que significa essa palavra renovo? Sabe o que significa essa palavra renovo? Essa palavra renovo é igual a novidade. Toda vez que um fazendeiro plantava uma semente, na época em que essa semente começa a brotar, ele dizia: o renovo está brotando na terra. A novidade da terra está brotando. Meu Deus. Os renovos começaram a dar nesse galho, nessa vara. E a Bíblia diz: e ela produzia frutos de amêndoa. Algo que levaria em tempos normais 30 anos para acontecer. Deus está dizendo: na minha presença vai acontecer antecipado. Na minha presença vai acontecer mais rápido. O segredo não é que vara que você é. O segredo não é se alguém te cortou. O segredo é em que local você está estabelecido. Perceba, outras 12 cajados, outras 12 varas, pastor Célio, também estavam no mesmo ambiente. Porque a questão aqui não é se você frequenta culto ou se você não frequenta culto. A questão aqui é se você entra no Santo do Santo para receber renovo da graça. Levante a mão lá em cima esta noite comigo. As suas mãos, por favor. Coloque a mão no ombro de quem está à tua direita e no ombro de quem está à tua esquerda. E diz para ele: eu não sei como foi o seu 2025. Eu não sei como foi o seu 2024. Mas eu declaro esta noite: vai haver um aceleramento de Deus para frutificar. Quem sabe faz muito tempo em que você está semeando, e essa noite você disse aqui: eu estou semeando há tanto tempo e não vejo colheita, eu não vejo resultado, porque o tempo da semente é o tempo em que fica escondido na terra. Mas Deus está dizendo: haverá um aceleramento na tua vida. Essa noite é a noite da revelação da glória de Deus. Quem entra no Santo do Santo jamais se esquece do que vive lá. Haverá um aceleramento. Você vai florescer. Você vai florescer. Prego para alguém aqui essa noite que passou por turbulências na vida. Prego para alguém aqui essa noite que foi cortado de uma árvore. Prego para alguém aqui essa noite que está vivendo tempos
frutificar. Alguém até te cortou, mas esta noite eu estou revelando graça na tua vida, porque onde abundou o pecado, onde abundou a dor, onde abundou a aflição, onde abundou a angústia, vai superabundar a graça de Deus. Graça para florescer, levanta a mão, graça para florescer, graça para renovar, graça para frutificar, graça para caminhar diferente, graça para uma unção nova, graça para um 2026 de glória de Deus. Não, irmão, vocês não vieram essa noite? Tem alguém aí? Vocês já chegaram? Tem alguém aí? Essa noite eu declaro para alguém aqui hoje: te cortaram, mas te cortaram para te matar. Deus está dizendo: esta afronta não vai parar o renovo que eu tenho para a tua vida. Você vai frutificar de novo. Mais uma vez você vai voltar a dar fruto. Mais uma vez você vai voltar a dar renovo. Mais uma vez você vai florescer. Mais uma vez você vai se reerguer. Mais uma vez você vai se levantar. Porque a palavra de Deus diz que ainda que um justo caia por 7 vezes, por 7 vezes o Senhor o levantará. Já disse: ainda que cortem a árvore ao cheiro das águas, ela vai voltar a florescer. Fica de pé esta noite, dá um salto dessa cadeira, procure alguém como profeta, bata na mão dessa pessoa e diga: se prepara, porque você vai voltar a florescer. Diga: vai brotar de novo. Vai, sai do teu lugar, pelo amor de Deus. Procura alguém, abrace esta pessoa e diga: vai haver um aceleramento. O ministério de louvor, pastor. Cadê o ministério de louvor para me ajudar? Tem profeta aqui essa noite, irmão? Tem profeta? Tu saiu do teu lugar, abraçou alguém, abraçou? Vai, acha alguém e diga para ela: esta noite está decretado, está declarado, o que era para te matar não vai fazer efeito, porque nenhuma ferramenta preparada. O machado não te mata, a serra elétrica não te mata, a dificuldade não vai te matar, você vai florescer. Eu senti que o ambiente espiritual mudou. Essa noite nós entramos em guerra, porque havia um decreto do inferno para sepultar chamadas, havia um decreto do inferno para paralisar progressos. Mas eu quero te dizer: você não vai responder essa afronta, não. Você não vai responder a essa calúnia, não. O Senhor vai mostrar, quando você florescer, que Ele te chamou. Vai brotar de novo. Eu prego pra gente que disse: minha chamada acabou, meu ministério acabou, minha família acabou, meu casamento acabou. E Deus está dizendo: vai brotar mais uma vez. Ei, chove a suminência. É como eu vejo graça de Deus aqui, porque havia um machado do inferno para cortar muita gente para não dar fruto, muita gente para não continuar, muita gente para não permanecer, porque existem afrontas que vêm para roubar nossa energia, existem afrontas que vêm para nos conduzir pelo sentimento. Só que se Arão se conduz pelo sentimento, ele vai tirar satisfação. Deus está dizendo: fecha a boca. O que vai revelar minha graça na tua vida não é a satisfação que você quer tirar. O que vai revelar minha graça na tua vida é porque você vai florescer de novo. De novo. De
novo, outra vez, mais uma vez. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo da sua vida. Meu Deus do céu. Mas, irmão, essa noite é noite de aceleramento. O que era para demorar tempo, essa noite vai ser acelerado. Porque nós estamos no ambiente da manifestação da glória. Cadê a galera pentecostal? Aquela galera barulhenta já chegou aí? Se essa palavra é para você, sai do teu lugar, nós vamos orar junto aqui na frente. Vem. O Ministério de Louvor vai me ajudar, debaixo de graça. Pastor, o tempo é diferente. As estações estão querendo parar o meu renovo, estão querendo parar o meu fruto. Deus está dizendo, eu vou garantir aceleração para o teu ano de 2026. Vai brotar mais uma vez. Vai florescer outra vez. Vamos junto aqui no meio. Vem. Graça nova para o casamento. Graça nova para a família. Graça nova para a empresa. Graça nova para a jornada. Esta noite vai jogar uma graça. Ergue a voz. Aceleramento. Paz do Senhor, evangelista Malcolm aqui. Tive a oportunidade, o privilégio de poder ministrar hoje nos 12 dias aqui da CAIS. Foi uma bênção, a igreja está linda, todo mundo animado, muita graça de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco aqui amanhã e no restante dos 12 dias, porque Deus vai continuar derramando muita graça aqui, em nome de Jesus. Deus os abençoe.